Fala, colaborador Arenco! Voltamos para esse novo vídeo para responder a seguinte pergunta: o mundo atual é exponencial? Até agora, vivíamos em um mundo onde quanto maior a força de trabalho de uma empresa, mais ela produzia. Hoje em dia, uma força de trabalho excessiva pode se tornar uma barreira que reduz a velocidade das operações. Isso acontece porque nós estamos mudando de uma cultura material, onde o valor está na produção de bens físicos e de serviços, para um novo paradigma de informação, onde o valor está na informação gerada e a partir do cruzamento de dados. É um valor imaterial, não se pode tocar. Quais dados eu cruzo? Qual algoritmo eu uso? Que inteligência eu gero a partir das informações obtidas? Por isso, ser data-driven, ou seja, orientado a dados, não é uma escolha. É vital, é fundamental. E o primeiro passo para sair do achismo é a utilização de dados para uma tomada de decisão assertiva. É preciso criar objetivos e metas realistas, tomar decisões imparcialmente a partir dos dados coletados, manter o foco na rentabilidade do negócio, identificando novas oportunidades e aproveitar os erros cometidos para aprender rapidamente, diminuindo e corrigindo eventuais impactos desses erros. Quando uma empresa adota uma cultura data-driven, todas as decisões estratégicas passam a ser baseadas em dados e em suas interpretações. É um fluxo constante do ciclo análise, entendimento, decisão e mensuração. Eu analiso os dados, entendo o que eles representam, tomo as decisões cabíveis e meço os impactos delas. A partir dessa medição, analiso novos dados obtidos e assim continuamente. E olhando essas empresas de ponta, o que será que elas têm em comum? Todas são empresas que crescem exponencialmente. Quando falamos sobre empresas exponenciais, muitas coisas vêm à mente. Como elas conseguem crescer 10 vezes mais rápido que os seus concorrentes? Como, ao mesmo tempo, lucram tanto e encantam seus consumidores? E como fazem tudo isso em um modelo de negócios completamente diferente do que estamos acostumados? Entre os diferenciais de empresas como essas estão tanto a capacidade de inovação, de fazer diferente, quanto a capacidade de escala, de atender muitos clientes a um custo baixo. E esse é o segredo da exponencialização. E é realmente complicado estudar essas empresas disruptivas com a referência da gestão conservadora. Nós precisamos pensar como elas para compreender a revolução que elas estão causando no mundo de negócios. O modelo de gestão tradicional usa o pensamento linear. O modelo exponencial é muito diferente. Como eu disse antes, a gente não está acostumado a pensar exponencialmente. A nossa mente entende facilmente o mundo linear, mas o exponencial não é natural para nós. E eu vou te dar um exemplo para mostrar isso. Se a gente pegar uma folha de papel e for dobrando ela ao meio, com 3 dobras, ela vai ter a espessura de um prego. Se a gente fizer 10 dobras, ela passa até a largura de uma mão. Com 30 dobras, a espessura dela é de 100 quilômetros. E a partir daqui, a coisa começa a ficar mais espantosa. Se a gente fizer mais 12 dobras, de 30 para 42 dobras, a espessura passa de 100 quilômetros para 384 mil quilômetros. É a distância da Terra até a Lua. Se a gente continuar dobrando, 9 dobras depois, apenas 9 dobras depois, passando de 42 para 51 dobras, a espessura vai de 384 mil para 150 milhões de quilômetros, suficiente para chegar até o Sol. É matemática pura, mas é difícil de imaginar que uma folha de papel com 50 dobras alcança 150 milhões de quilômetros de espessura. Isso é difícil porque a nossa mente não está acostumada. A linearidade é compreensível, a exponencialidade é espantosa. E voltando para as empresas exponenciais, elas são capazes de desenvolver soluções pelo menos 10 vezes melhores, mais rápidas e de menor custo que as empresas estabelecidas no mercado.
E para fazer isso, elas usam 4 características básicas. A primeira etapa é a digitalização ou desmaterialização. Qualquer produto ou processo que pode ser digitalizado, passando do meio físico para o meio digital, adquire o poder da exponencialidade. Passa a poder ser reproduzido e compartilhado com altíssima velocidade e se torna disponível para qualquer pessoa no mundo. Um exemplo disso são as músicas em MP3. Não precisa mais de CD, LP ou qualquer coisa, basta baixar. A próxima etapa depois da digitalização ou desmaterialização é a desmonetização. Tecnologias têm o poder de tornar um produto ou serviço algo substancialmente barato e até mesmo gratuito. Quanto tu pagas para usar o Facebook, o WhatsApp ou o Waze? Ferramentas que valem muito e são gratuitas. A terceira etapa é a disrupção. Um produto ou serviço que cure a dor do cliente, questionando o status quo, é de fácil adaptação e uso. Câmeras digitais são um exemplo disso. Depois de desmaterializar, desmonetizar e romper o status quo, a próxima etapa é uma consequência: a democratização. Com a desmaterialização, a desmonetização e a disrupção, o crescimento acelerado pode ser um processo natural. Mas essa mudança de mentalidade traz desafios. Como as pessoas, as organizações têm dificuldade em pensar e operar exponencialmente. Como o começo do caminho exponencial é devagar, existe uma tendência do processo de voltar para o modelo incremental. O primeiro desafio acontece porque não se tem uma linha de visão para a meta. É como lançar um foguete para o espaço. Você sabe que ele está subindo, mas não consegue ver claramente para onde está indo. Isso é um desafio para a mentalidade incremental, que quer saber exatamente para onde estamos indo, como chegaremos lá, quanto tempo vai levar e quanto vai custar. Para superar esse momento, é preciso ajudar as pessoas a se sentirem confortáveis em seguir em direção a um destino indefinido. O segundo desafio é sobre expectativas. Como gerar confiança mostrando um progresso estável e previsível? Em uma jornada incremental, se você está 1/3 do caminho em direção ao objetivo, espera também que tenha alcançado 1/3 dos resultados. Na jornada exponencial, os resultados acontecem muito lentamente no início, conforme o efeito da rede vai se desenvolvendo. Isso deixa as pessoas nervosas, porque elas não têm certeza se a curva vai dobrar e são céticas quanto à iminência de crescimento. Passado esse ponto, o desafio são as métricas. Como saber se o que a gente está construindo vai dobrar a curva? Métricas incrementais acompanham o progresso em relação às metas pré-definidas. Métricas exponenciais medem o progresso em direção à criação de efeitos de rede, que, em última análise, levam a resultados exponenciais. É preciso projetar métricas específicas para isso. Uma maneira de identificar métricas exponenciais é pensar sobre o que o cliente deseja e medir o quão bem você é capaz de ajudá-lo a atingir esse objetivo. Considere também quais comportamentos dos clientes são mais essenciais para o sucesso do negócio. Por fim, o desafio são os recursos. Como colocar recursos no lugar certo para escalar de forma rápida e acessível? Esse desafio surge mais tarde na jornada, quando o efeito da rede começa a se manifestar e o crescimento acelera. Não é possível suportar crescimento exponencial adicionando recursos de forma incremental. Não se pode contratar pessoas, adicionar servidores ou desenvolver processos com rapidez suficiente depois de dobrar a curva. Mas você também não pode se dar ao luxo de ter tudo isso pronto com antecedência. A solução é ter parcerias, tecnologias e recursos prontos para uso e garantir que esses recursos possam ser escalonados rapidamente. Para vencer esses desafios, precisamos mudar a forma como a gente enxerga o mundo. E é esse o assunto do próximo módulo. Mas antes, dá uma olhada nessas dicas para se aprofundar mais no que vimos até aqui. A gente se vê no próximo módulo.